Olá, desocutados. Aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui do outro lado, Gustavo. Esse episódio é um pouco diferente do comum, porque a gente tá falando sobre um tema bem delicado, um tema que tá causando terror em todo mundo. E eu vou começar introduzindo esse tema pra vocês. Talvez vocês. Eu acho que é difícil você não ter ouvido falar sobre ele, mas é o coronavírus. Claro que existem muitas coisas que a gente quer expressar pra vocês hoje e tudo mais, mas eu vou começar falando só pra você saber de onde que veio o vírus e tal, o que os cientistas dizem sobre ele. Ele não foi um vírus manipulado em laboratório. Essa é a primeira informação que eu quero trazer, e isso é de fato verídico. Esse vírus não foi criado em laboratório, ele veio da natureza. A gente já vai deixar claro que o episódio não é sobre teorias da conspiração sobre esse vírus. Acho que já está bem claro que, como o Wellington disse, não foi criado em laboratório. A gente não vai estar divagando sobre esse tipo de questão, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente compartilhando fake news e é um aviso que já deixamos bem claro aqui no começo do episódio. As nossas fontes são jornais e sites confiáveis, governamentais ou de empresas que têm renome. E a gente busca transmitir as informações dessa forma. E não tem nenhuma informação que veio do WhatsApp, que veio de um boato de um parente nosso, alguma coisa do tipo. Porque é ruim você compartilhar esse tipo de coisa, né? Você acaba gerando uma desinformação que pode até mesmo contribuir para que a situação do vírus em si seja mais feia do que já está acontecendo, né? E continuando o que eu estava dizendo, esse vírus ele é um vírus que é natural e ele passou por uma seleção natural, né? Ele estava dentro de um hospedeiro animal, independente do animal que fosse, e depois de alguma forma chegou ao ser humano. E quando ele chega no ser humano, ele já tem uma capacidade de causar uma infecção, né? De causar algo como é a gripe, por exemplo, né? E essa é a história mais plausível, né? Porque foi dessa forma que aconteceram os surtos de SARS e MERS no passado. E naqueles casos foram o morcego, o hospedeiro definitivo, né? E esse vírus iniciou na China, na cidade de Wuhan. Mas assim que eles descobriram o vírus, eles isolaram os genomas e depois que fizeram isso, eles compartilharam informação com o mundo todo. E hoje você pode ver o cenário que está aí, né? Com várias pessoas infectadas e muitas mortes também. Na verdade nem se sabe, né, qual animal, não se tem certeza ainda. Também acho que pouco importa, né? Tem umas teorias teorias científicas, né, que talvez tenha sido o próprio morcego mesmo, como o SARS, ou tem uma espécie de tatu, agora não lembro o nome lá, que também eles estavam cogitando ser. Se eu não me engano, eram três animais que eles estavam estudando a hipótese de ser, né? Mas... o pangolim, aquele tipo de tatu que você se referiu. Mas até agora não tem nada conclusivo, né? Mas independente, né? Acho que focando na origem não vai ajudar muito, né? Mas o importante é como resolver a situação agora, né? A gente resolveu gravar esse episódio, na verdade, a gente resolveu isso hoje. A gente tá gravando na madrugada aqui do dia 22 de março, né? Vou datar o podcast, porque realmente é uma coisa que é importante datar. Até a gente pretende tá trazendo episódios novos, assim, conforme a situação for se desenvolvendo. A gente realmente não sabe o que vai vir amanhã pode ser que aconteça algo aí que vai mudar tudo, para melhor ou para pior, né? A gente não sabe, apesar das projeções serem bem pessimistas aí pro que tá por vir. Mas a gente vai, talvez semana que vem, gravar um outro episódio para falar um pouco mais sobre as nossas vidas, né? Como estão sendo impactadas, até para quem aí também está em isolamento, talvez se sentir não se sentir tão sozinho, né, nesse momento, ter alguém para ver que a situação tá assim para todo mundo, né? Tá todo mundo tendo dificuldades, vai ser algo que vai impactar muito nossas vidas. A gente não sabe quanto essa situação vai durar. Então a gente resolveu gravar esse episódio assim do nada, nem estava programado até outro episódio para sair agora, mas a gente adiou. Era um tema que não tinha nada a ver com o momento, né? Achamos que esse é um tema mais pertinente e vai caber no nosso podcast, eu acredito, né? Porque a gente também vai falar de outras questões daqui a pouco. Então, Wellington, acho que é interessante a gente falar, né, como nós dois vivemos em cidades e estados diferentes, né? A gente está falando aí um pouco para as pessoas que estão ouvindo
como está a situação tanto em nossas cidades, né, como também em nossos estados, né? Bom, na minha cidade, que é Concórdia, Santa Catarina, não tem nenhum caso confirmado, apesar de ter, se não me engano, 4 ou 5 casos suspeitos. E a maioria do pessoal já está em isolamento, né? Os serviços não essenciais estão 7 dias, todo mundo em casa. O hospital, né, daqui da minha cidade montou tendas de triagem e tem pontos específicos de atendimento, né? Então, antes de você ir para o hospital, você ir para o pronto-socorro, você liga nesses pontos e pede orientação. Muitas vezes você fica em casa mesmo e em casos mais graves você vai para o hospital para ter uma análise mais profunda do que está acontecendo. Mas por enquanto nenhum caso confirmado na minha cidade. Dentro do meu estado, essa paralisação de 7 dias é a nível estadual, né? Foi um decreto do governo, porque aqui em Santa Catarina a gente já tem uma transmissão comunitária que chama, né? Quando a gente não sabe quem que está com o vírus e como está sendo a transmissão dele. Então, casos suspeitos aqui são 410 e casos confirmados 57. Essa informação está no site do governo de Santa Catarina. E a última atualização dela foi no dia 21/3, às 20h30. Claro que provavelmente agora, quando você ouvir esse episódio, talvez tenha mais casos, né? Mas até esse momento é isso. Então, o pessoal tá bastante assustado, né? Os mercados foram lotados e tomados por pessoas comprando o máximo de coisas que conseguiam. Claro que isso é uma coisa errônea de se fazer, né? Porque não vai faltar alimento. O Brasil tem grandes estoques, e principalmente minha cidade nesse caso. Mas acho que por falta de informação, talvez, ou por falta de conscientização das pessoas, teve essa invasão dos mercados, né? Com pessoas comprando 2, 3 carrinhos, como vocês devem ter visto em outras imagens aí pelo mundo. E como é que tá na tua cidade, Gustavo? Então, aqui no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Toledo, que é onde eu moro, também não temos nenhum caso confirmado ainda, apesar de já ter 18 suspeitos atualizados, essa informação atualizada hoje, né, hoje mesmo, e nosso estado do Paraná não está pelo menos, né, relativo aos casos testados, não está num estado tão crítico quanto Santa Catarina, né, são 40 e poucos casos suspeitos, casos confirmados, digo. Mas, claro, tem aquela questão, né, que todos estão falando. O Brasil não está testando o suficiente, né? Então, com certeza, esse número está defasado em todos os estados, no país inteiro, né, em outros países também. Nenhum país consegue dar conta de testar todo mundo, né? Acho que só a Coreia do Sul conseguiu fazer um trabalho melhor em relação a isso, né? Mas não tem estrutura para fazer isso. Então, com certeza tem muita gente assintomática que está transmitindo, né? Está realizando transmissão comunitária já, e a gente não tem essa informação ainda. Mas vai chegar uma hora que isso vai explodir, que isso vai começar a aparecer, e aí que está o problema, né? Mas voltando, né, para aqui a nossa situação, não foi detectada ainda a transmissão comunitária no estado do Paraná. Então aqui as medidas estão um pouco mais leves. Nós estamos dependendo aí do decreto do nosso próprio município aqui, que fechou o comércio. Foi quinta-feira, agora. Acho que aí na tua cidade é desde o início da semana, né, que tá fechado. Sim, tá tudo fechado, e a única coisa que está funcionando são alguns restaurantes com delivery, né? Então, nesse caso, eles não atendem público lá, mas eles fazem entrega de alimento. E alguns mercados da região também. Pelo que eu fiquei sabendo, tem um mercado que ele passa álcool em gel nos carrinhos de quem vai lá. E, inclusive, estão com serviço de entrega também, para o pessoal não precisar sair de casa. Bom, é o meu trabalho para introduzir uma questão mais pessoal mesmo. Até então, era numa central de distribuição de alimentos, né? Nos primeiros 3 dias da semana, não vou falar que empresa que é, mas a gente não estava usando máscara, não tinha álcool em gel, não tinha nada. E, inclusive, sexta-feira eu não fui trabalhar porque minha mãe entrou em contato com uma pessoa que está suspeita, né? E aí eu acho que talvez isso traga consequências a nível trabalhista. É importante falar que tua mãe é enfermeira, por isso que ela entrou em contato, né? Sim, ela trabalha num hospital, né? E tô bem preocupado com ela. Ela é técnica em enfermagem, na verdade, não enfermeira. Mas ela entrou em contato com algumas pessoas suspeitas lá do hospital, no trabalho dela. E por isso que eu optei por ficar em casa, né, na sexta-feira. E não tive nenhum sintoma, nada, então acho que tá tudo bem. Mas foi mais por respeito às pessoas, né? Tipo, não tenho certeza do que tá acontecendo, de onde tá esse vírus. Então acho que a partir do momento que eu tenho uma mínima suspeita de que eu possa ter entrado em contato com ele,
eu devo me isolar até o período de quarentena do vírus, que se não me engano é 7 dias, né? Não aconteça nada. E aí, beleza, não tô com nada, eu volto pro meu trabalho normal. Mas também é complicado, muitas empresas estão fechadas, né? Então, realmente, tipo, é parar mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. Você tá em casa, fechado, e é isso. Tem algumas pessoas que desrespeitam isso, né? Que eu acho que elas talvez falta um pouco de cérebro mesmo, ser bem bruto, porque eu acho isso ridículo, né? A população não tá levando a sério, e é uma coisa que, dado os gráficos, né? A projeção brasileira é bem assim aterrorizante. Não sei como é que tá teu trabalho, Gustavo. Então, aqui, falando um pouco da questão aí que você comentou, das pessoas não estarem respeitando, né? Aqui, apesar do decreto ter fechado todo o comércio no município, eu já estou sabendo aí de várias empresas aí que continuam funcionando, são comércio puro, né, de produtos, não teria um motivo nenhum para estar funcionando, mas estão funcionando da mesma forma. Infelizmente, a cidade não tem condições de ficar fiscalizando 100% do que está acontecendo, e as empresas estão funcionando normal, totalmente um descaso, né, com tudo que está acontecendo, né, independente de você levar, acreditar que isso seja... Algumas pessoas minimizam, né, a gravidade da situação, mas o que custa, né, seguir as orientações, né? Mas aí a gente tem toda essa situação que com certeza vai gerar um efeito borboleta aí, e vai causar mais transmissões dentro das cidades, né, e dentro do estado, por causa desse tipo de pessoa, né? De qualquer forma, falando um pouco também sobre o meu trabalho, não estou em isolamento, não estou em quarentena, justamente porque faço parte da área de saúde pública, né? Eu trabalho na parte de saúde pública, não estou na linha de frente, né? Não sou enfermeiro, não sou médico, porém faço parte da área administrativa, né? Que também não pode parar, né? Até porque a gente precisa dar suporte para os profissionais que estão fazendo os atendimentos, né? No nosso estabelecimento, a gente cortou todos os atendimentos seletivos, né? Só estamos atendendo urgências e emergências dentro da medida do possível. Estamos já se preparando, né? Porque, como eu disse, até agora a gente não teve nenhum caso confirmado, mas a gente, né, as projeções, a equipe está toda preparada para o pior, né? Realmente, para a hora que começar a estourar os casos, a gente ter o mínimo de estrutura para atender esse pessoal, né? Porque o nosso maior medo, né? Não só nosso, né? De qualquer estabelecimento de saúde, em todos os lugares aqui do Brasil, é de não ter espaço suficiente para acomodar todas essas pessoas se acontecer o que está acontecendo na Itália, né, por exemplo, que as projeções são até piores, né, para ficar bem pior do que a situação que está na Itália, né. Esperamos que essas projeções pessimistas, né, não sejam verdadeiras, né, claro que são baseadas em estudos, né, mas esperamos que não se concretizem, né, mas a gente tem que se preparar para o pior, para a hora que acontecer a gente não ser pego de surpresa, né? Então, a área de saúde está bem tensa nesses últimos dias, reuniões o tempo todo para estar discutindo o próximo passo, mas todo mundo com medo do que vai acontecer, porque as coisas acontecem muito rápido, tanto que agora, como eu disse, a gente fechou hoje na verdade, não temos nenhum caso suspeito, só que os casos suspeitos só são contabilizados em dias de semana, né? Em fim de semana não está sendo contabilizado, então a gente não tinha casos confirmados, aliás. Então, sexta-feira a gente não tinha nenhum, mas a gente pode chegar lá segunda-feira e ter a notícia de que tem 5, 6 casos confirmados do nada, né? Então, esse é o maior medo, né? E particularmente o estabelecimento de saúde que eu trabalho atende 18 municípios. Então, não é nem só com o nosso que a gente tem que se preocupar, né? Tem toda uma rede aí que está envolvida, então é bem complicada a situação. Você, Wellington, não tá trabalhando no momento, né? E tem alguma projeção de voltar semana que vem a trabalhar, alguma coisa assim, ou tipo, já tá meio acertado para ficar em isolamento mesmo? Na verdade, o que acontece? Meu gerente não me retornou nada, né? Não sei porquê. Falei com o RH, falei com ele, ninguém me retorna nada, ninguém sabe o que vai fazer. E de qualquer forma, eu pedindo demissão nessa empresa, né? Então eu tô um pouco apreensivo, um pouco com medo, porque como tá tudo fechado, essa outra empresa que eu vou trabalhar, apesar de ser um mercado, eu não sei se eu vou conseguir fazer o processo de contratação normal, né? Então isso me deixa um pouco preocupado. Mas de qualquer forma, eu não pretendo
voltar lá para trabalhar, talvez eu vá lá só para assinar os papéis, né? Mas ele já vai ter passado o período de isolamento que eles indicam, né? E também como eu não tive nenhum sintoma, nada. Só que, assim, eu fico um pouco triste de ver que talvez seja um caso isolado, que foi comigo, né? Porque eu pedi demissão e os caras devem estar achando que eu não quero trabalhar por vagabundagem, que não é o caso. Mas empresas, muitas elas são assim. E parece que o pessoal tá negligenciando, sabe? Eu acho muito, muito, muito ruim isso, né, cara? Dentro de uma empresa que é uma empresa renomada, uma empresa muito grande, eles estão tendo esse tipo de ação, assim, sabe? De eu falar que tenho suspeita de ter tido contato com o vírus e os caras agir como se não fosse nada, sabe? Falar que vai falar com o jurídico da empresa, que não sei o quê. Mas enfim, não vem muito ao caso isso mesmo. Mas é isso. A princípio eu vou ficar em casa, só vou lá para assinar os papéis de decisão e espero que dê tudo certo na contratação, né? Porque tá tudo fechado, como eu disse. Sim, imagino que seja bem tensa essa situação de estar mudando de emprego justo nesse momento, né? Eu tenho acompanhado assim o pessoal na internet, tipo, muita gente, quem trabalha em empresa privada nesse momento tá numa situação muito fodida, tipo, gente que trabalha em iniciativa pública, quem trabalha em áreas que não sejam da saúde simplesmente foram dispensados, né, ou estão trabalhando em números reduzidos, e quem trabalha na saúde está trabalhando como nunca, né, mas tipo, um emprego garantido, isso, tudo tranquilo. Agora quem trabalha em empresa privada, algumas empresas mais conscientes, né, não vão ter problemas, mas a grande maioria, né, que são empresas de pequeno e médio porte, os funcionários estão numa situação muito complicada, porque os patrões não tem como ficar bancando aí, se a gente imaginar que essa situação aí vai durar 2, 3 meses, não tem como ficar bancando o salário dos funcionários, né? E o governo não está ajudando, infelizmente, nessa questão. A gente vê que alguns outros governos de outros países tomaram alguma iniciativa de tentar dar esse suporte ou para as empresas ou para os trabalhadores, né, para não sofrer um baque muito grande, mas famílias aí que tem, por exemplo, uma pessoa, são 3 pessoas e só uma pessoa trabalha, e a pessoa foi dispensada, às vezes vai ficar sem salário, a pessoa paga aluguel, putz, é uma situação muito complicada, a gente nem imagina o que as pessoas devem estar passando nesse momento, e toda a incerteza em volta da situação, porque não tem nem como dizer, vai ser agora, mas daqui a um mês tudo volta ao normal, a gente não sabe o que vai acontecer, é bem tenso. De fato, partir do mesmo pensamento, né? Até porque eu esperava mais ação, eu esperava mais posicionamento das pessoas públicas, mas eu acho engraçado que muitas delas estão atacando uma a outra em vez de focar no problema, né? Eu achei ridículo essa sugestão que foi feita aí do ministro da Economia, se não me engano, Paulo Guedes, que fez de beleza, o salário mínimo continua igual, só que tem pessoas que vão ter que trabalhar meio período. Possivelmente isso foi feito para evitar as demissões pós essa pandemia, mas eu acho que podiam ser feitas outras coisas, né? Tem outros países aí com soluções bem eficazes que não foram usadas como espelho aqui para o Brasil. Né? Tem lugar aí que foi cortado alguns impostos, ou ajuda governamental, né, dos orçamentos dos cofres públicos, né? Mas é complicado. Sem contar que eu vejo também muitos... O Brasil ele já tava, né? Antes disso já estava numa situação econômica complicada. Aí acontece uma coisa dessas e também já é um país que tem que gerenciar um número maior de pessoas, né? A gente também não pode esquecer desse fator, né? Enquanto outros países são do tamanho dos nossos estados, né? Então é diferente, né? Mas não justifica, né? Mas a gente tem que entender também que é diferente, né? Sim, até o Brasil saiu de uma crise assim, não saiu tanto assim, tava engatinhando, parecendo, né? O governo não estava sendo tão eficaz quanto ele prometia ser. E aí chega e vem esse negócio aí pra acabar de vez com tudo. Mas acho que vai ficar tudo certo. E a princípio, o que eu vejo muita gente falando, principalmente pessoas espirituosas, é que a gente tem que ver isso como um momento de se unir, né? Levar a coisa a sério, começar a se informar mais, ter mais ciência do que a gente está fazendo. Então, claro que às vezes a gente para e pensa assim, nossa, é ridículo ver o ponto positivo numa situação tão grave. Só que a gente precisa disso, né? Então, eu espero aí que tudo que isso está acontecendo sirva uma lição para o mundo, né? De que o dinheiro não é irrelevante nesse caso, né? Não adianta você ter
claro que que pessoas que têm mais dinheiro têm mais acesso, né? Mas a maioria das pessoas não tem tanto dinheiro assim. A maioria das pessoas é pobre, a maioria das pessoas não tem condições, como acho que se não me engano nos Estados Unidos, de pagar por uma avaliação. Então, é um momento de ter essa percepção de que a gente precisa se unir. A gente precisa ser mais amável um com os outros, né? E levar tudo mais a sério, não ser tão brincalhão nas coisas, não ficar pensando que tudo é teoria da conspiração, porque apesar do nosso podcast tratar temas como esse, a gente sabe que nem tudo é teoria da conspiração. Nem tudo é um plano governamental mirabólico para dominar o mundo. Tem coisas que acontecem e são sérias, como é o caso do Covid-19, que está infectando milhares e milhares de pessoas, e muito em breve acho que esse número vai chegar aos milhões, não só de pessoas infectadas, mas talvez até mesmo de pessoas mortas, porque a gente está no começo ainda da crise, tem muitos países que o vírus está chegando agora nos países, então tem essa percepção, agir da maneira correta, seguir as indicações das autoridades, e ser cauteloso com o que a gente compartilha. A grande lição ainda está por vir, né? Infelizmente, né? Como a gente já comentou, o pessoal ainda não está levando a sério. Acho que a hora que começar a ter pessoas da família que vão estar sofrendo essas complicações, eu acho que vai ser o ponto que as pessoas vão se tocar do que está acontecendo, né? Famílias, amigos, né? Pessoas próximas, porque muita gente ainda não caiu a ficha. Mas eu acho que vai ser um grande evento assim, em nível mundial. Acho que vai mudar bastante nossa percepção do mundo, tudo isso aí que tá por vir ainda. Sim, e até agora aproveitando para falar sobre mais alguns dados que são interessantes, né? O Ministério da Saúde está se preparando para realizar até 10 milhões de testes rápidos, né? Hoje foram realizados cerca de 27 mil, se não me engano, que já foram distribuídos para os estados, mas o Ministério está se preparando para fazer esses 10 milhões, né? Então tem investimentos que estão sendo propostos por alguns deputados, né? Teve um deputado que propôs cortes na metade dos salários de todos os parlamentares e todos os cargos políticos para poder investir mais na saúde. Então, assim, se não me engano, a Itália alertou o Brasil, né? A gente está tendo uma curva de crescimento da doença semelhante a países europeus como a Itália, a Espanha, se não me engano. Então, a gente sabe o que pode acontecer se continuar assim. É questão de fazer mais testes, né? Seguir o exemplo da Coreia do Sul, como o Gustavo comentou, de fazer testes mais rapidamente, de buscar mais essa questão no cuidado também, como a gente está frisando um monte aqui no episódio, acho que principalmente eu. E acredito que se essas medidas forem tomadas e forem eficazes, a gente vai ter uma curva, vai ter bastante contaminados, né? Vai ter bastante pessoas contaminadas, mas todas vão conseguir ter um atendimento e não vai ser um impacto tão negativo em questão de vidas tiradas pelo vírus, né? Eu não sei se tu tá positivo quanto a isso, Gustavo. Acredito que sim, mas acho aí que o nosso sistema de saúde, infelizmente, não vai ter estrutura para segurar tudo. Acho que a gente vai ter uma situação muito parecida com a Itália, né? Não querendo criar pânico, mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe como é que é a situação da saúde aqui no Brasil e, infelizmente, acho que o cenário é bem pessimista, né? Mas, assim, o que as pessoas podem fazer a nível pessoal, né? Acho que a grande questão é, independente de você ter sintomas ou não, se você não está trabalhando, se você ninguém está estudando, né? Isso eu acredito que todas as escolas e universidades tenham liberado todo mundo, né? Mas sei que ainda existem pessoas trabalhando, né? Sei que muitas ainda dependem, né, desse salário que estão ganhando, então é complicado dizer para as pessoas, largue seu emprego, o mais importante é a sua saúde. Eu sei que muitas pessoas não pensam assim, né? Eu não tiro a razão, porque eu sei que ter um salário só entrando em casa é uma questão complicada, mas se você já foi liberado aí do seu trabalho, não se preocupe, fique em casa, saia só para ir no mercado, aí, que você eventualmente vai ter que ir, não precisa fazer uma histeria de compras aí. Vá uma vez por semana no mercado. Acredito que a maioria dos mercados já estejam controlando também. Aqui, por exemplo, aqui na nossa cidade, eles estão permitindo entrar os mercados menores 5 pessoas por vez, os mercados maiores 10, um pouquinho mais, mas estão fazendo esse controle também. Então, evite, né, as aglomerações e siga, né, todas essas questões aí que a gente já está careca de saber, estão sendo divulgadas o tempo todo, né. Agora falando um pouco mais sobre a questão da prevenção, acho, né, para
talvez para as pessoas entenderem como que poderia ser uma rotina saudável quanto a essa questão do vírus, né? Principalmente quem tá isolado em casa, vai precisar ir no mercado, coisa do tipo. Tem um médico aqui da cidade, que eu não vou falar o nome dele porque eu não cheguei a conversar com ele, mas ele postou como está sendo a rotina dele quando, por exemplo, ele vai no mercado, ou sugestões que ele dá, né? Ele sugere que só saia de casa se for realmente necessário. Se você não consegue comprar coisas que vão ser entregues na sua casa, por exemplo, que nem o caso da minha cidade, que alguns mercados entregam, e você precisa ir no mercado, quem que vai no mercado? A pessoa da casa que tem o menor risco. A pessoa que com menos risco de contrair o vírus é a pessoa que vai pro mercado. Por exemplo, um idoso tem muito risco, pessoas com comorbidade, né, que são doenças crônicas, pulmonares, hipertensão, diabetes, etc., tem mais risco, e que pessoas mais jovens, né. Isso é interessante lembrar disso, né, pessoas mais velhas têm mais risco e pessoas com doenças crônicas também. Quando sair de casa, é para colocar roupas longas e um calçado que você possa calçar sem encostar a mão e sem cordões para ter que amarrar e coisas do tipo. É para considerar que a mão sempre vai estar contaminada. Então, nunca levar a mão no boca, no olho, no nariz ou no cabelo. E às vezes usar uma máscara e um óculos ajuda a prevenir que você involuntariamente você faça esse contato. Nos mercados, muitos talvez não tenham esse preparo, né, como aqui na cidade, mas seria interessante, se possível, você ter um lenço com álcool, alguma coisa do tipo, para você limpar o primeiro contato que tu fizer no carinho. E vá com uma lista de compras. Então não chega no mercado e procura o que você quer. Chega no mercado com uma lista de compras e só toque nos produtos que você vai colocar no carinho. Não pegue nada além disso. Se é possível, fazer um pagamento com cartão de crédito para não receber moedas e notas. Colocar essas compras no porta-malas depois. Quando chegar em casa, tirar o calçado fora, se possível, né, ou num local mais afastado. E as roupas, esse médico falou que ele chega e coloca direto na lavadora dele. Então, se você lava num tanque, ou sei lá, tenta deixar sempre aberto, né? Ou uma pessoa da casa fazer esse serviço, né? Alguém que não tá saindo de casa. E então você chega em casa, você vai tirar, sei lá, se tá usando luva, ou já passar um álcool em gel nas mãos, higienizar a fechadura também. E as roupas que tu usou já colocar na máquina para ser lavada. E depois disso já entrar no banho. Então você vai pro banho, lava o máximo possível todas as partes do corpo. E depois sim você vai entrar em contato com a tua família novamente. Para que evite realmente você ter talvez alguma possibilidade do vírus estar no seu corpo. Sem contar também que é muito importante passar álcool em gel no celular e coisas que tu comprou que você pode passar álcool também. E coisas que você não pode passar álcool, mas pode lavar, fazer uma higienização no máximo possível. Essas são sugestões dele, né? Uma rotina bem, digamos assim, bem reduzida, assim, bem explícitos os passos, né? Mas acho que para prevenção de você transmitir o vírus para mais pessoas é muito eficaz, né? E fica aí uma sugestão usando como exemplo esse médico aqui da minha cidade, que você também pode aplicar na sua rotina enquanto estiver em quarentena, para evitar que você transmita o vírus para as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso aí resume praticamente tudo, né? Em alguns momentos parece que a gente tá se livrando de radiação mesmo, né? Quando até fiquei hoje que eu vi essa informação sobre retirar os sapatos, né? Quando chego em casa eu nem tinha pensado nisso. Até dá um certo desespero, né? Como se o vírus estivesse em todo lugar, né? Realmente parece que você está lidando com radiação. Acho que tudo o que esse médico falou aí é um resumo aí dos passos que a gente tem que seguir, né? Mas também a gente tem que pensar, né? É bom lembrar, né, que nesses momentos, né, sei que muita gente vai estar em isolamento aí sozinho, né? Até porque esse é o significado da palavra isolamento. Mas muita gente, claro, que mora com a família, né? Com esposa, com pais, com filhos, né? Vai estar junto com essas pessoas, né? Mas, claro, existem pessoas que ou têm os pais que já são de idade e vão ter que se isolar num lugar e ficar totalmente sozinhas, né? Então vai criar um clima aí, para quem já não está trabalhando, aí fica um clima bem complicado, né? Você ficar sozinho aí o tempo inteiro, né? Até as pessoas sugerem, né, que você faça suas coisas rotineiras aí para dar uma aliviada, né? Não ficar o tempo todo fazendo atividades que você faz de fim de semana, porque senão
acaba virando todo um clima bem tenso, né? E então a gente também tem que cuidar do nosso lado psicológico, né, espiritual nesse momento, né? Você tem alguma sugestão aí para as pessoas nesse sentido, Ana? Acredito que pensar positivo é uma coisa eficaz. Eu acredito que o mundo tem uma energia, que o universo tem uma energia, e pensar positivo emite uma energia positiva. Então, como eu falei antes, talvez pareça absurdo dizer pense positivo e veja o lado bom da coisa, mas nem é uma questão de ver o lado bom da coisa. É uma questão de você entender que isso é um momento ruim, mas é um momento que vai passar e você tem que acreditar que vai dar tudo certo. Você precisa ter essa crença, por mais que ela possa parecer utópica, de que vai ficar tudo bem. Porque se você não pensar assim, talvez você vai entrar em desespero, você vai começar a contrair doenças psicológicas, sei lá, talvez uma ansiedade, alguma coisa do tipo, e vai ser mais negativo ainda, né? Não só em questões da tua saúde, mas na questão da saúde mundial. Então, que nem o Gustavo comentou, né? Tem que se manter calmo e não criar um pânico desnecessário. Fica atento ao que está acontecendo, segue os passos, segue o que as autoridades estão indicando fazer, que você, assim, é o que eu digo, vai ficar tudo bem. Isso vai passar em algum momento. Então, o meu conselho, digamos assim, é esse: pensar positivo. Isso serve tanto para espiritualmente falando, quanto para qualquer outra coisa. Porque quando você pensa positivo, você atrai positividade. Essa é a minha visão, né? Agora, quem não compartilha disso, né? Pessoas que não têm uma crença definida, pelo menos se mantenham neutros, né? Vejam a situação, sabem o que ela está acontecendo, mas não pense negativo quanto a ela. Não pense em, talvez, nada. Vejam como uma coisa normal que acontece no mundo. E continue seguindo as indicações das autoridades, claro, sempre. E se você já sofre aí de ansiedade, e tem uma tendência a criar um maior pânico, fica um pouco longe das notícias, você não precisa ficar acompanhando 24 horas o que está acontecendo. Claro que você não vai se isolar do mundo assim, nesse sentido de não acompanhar mais nada, mas tenta olhar com menos frequência. Eu mesmo acabo olhando o tempo todo, vendo como é que está a questão dos números, né, tanto aqui quanto nos outros países, para ver se está evoluindo alguma coisa a situação. Mas tem pessoas que não lidam bem com isso, então não adianta você ficar obsessivo com esse tipo de coisa. É bom fazer coisas variadas, né? Tira um pouco isso da cabeça, não adianta ficar se preocupando 100% do tempo com o que está acontecendo, até porque é uma situação. A única coisa que você vai ter controle sobre nessa situação é a sua vida, nem a vida do seu pai, da sua mãe, que são idosos e estão saindo de casa, ou a vida de outras pessoas, de seus amigos, que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo nesse momento. Você não tem controle sobre isso, você tem controle só sobre você, então faça a sua parte, cuide da sua saúde, aconselhe as outras pessoas, mas se elas não estiverem obedecendo, não tem o que fazer, então não entre em desespero por causa disso, e o jeito é você ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? De qualquer forma, acredito não, né? Com certeza, uma hora essa situação vai terminar, e eu tenho certeza que a sociedade vai ter toda uma mudança, né? Com base nisso. E sempre vai ser uma mudança para melhor. Acredito que tudo o que esteja acontecendo hoje, nesse momento, né, dessa pandemia, seja uma resposta da natureza para várias coisas que os humanos estão fazendo, né, e fazem há muito tempo com a própria natureza. É um mecanismo de defesa da natureza engatilhar esse tipo de situação e criar todas essas consequências aí que a gente está vendo. Então, o que quer que seja o final, né, o que quer que saia de toda essa situação, sempre vai ser para melhor, sempre vai ser visando mudanças positivas na sociedade, né, por mais que todo o caminho para chegar até lá tenha todas essas situações negativas no meio, né, que são custos que se tem que pagar para chegar nesse ponto positivo, né. E falando um pouco espiritualmente, para você não ficar só pensando na sua higiene física, também pense na sua higiene astral, né? Aproveite esse momento aí, se você está em casa, para estudar aqueles assuntos que você sempre quis estudar e nunca teve tempo, né? Não só assistir os filmes que você não teve tempo, também estude um pouco aquilo que você sempre teve curiosidade, mas até então, né, devido à rotina, você não estava conseguindo. Sugiro aí para quem
acredita mais nessa questão espiritual, fazer alguns exercícios relacionados a chakras, sempre mantenha as suas energias equilibradas aí nesse momento. Para quem prefere fazer, para quem não acredita tanto nessa questão de energias, meditação, acredito que seja uma boa opção nesse momento. Você não precisa levar isso a um nível espiritual, mas apenas no nível psicológico. Você pode sentar 10, 15 minutos e ficar nesse momento só se concentrando na sua respiração. Isso já é comprovado que auxilia as pessoas em diversos momentos, principalmente em momentos de tensão. Então, se você nunca meditou, aproveite esse momento aí, se você está em casa e não tem tantos afazeres para fazer, esse é o momento para você ter essas experiências, né? Então, a nível espiritual, minhas sugestões seriam essas. Antes da gente partir pro bloco final aí, a gente finalizar esse podcast, houveram várias menções sobre questões astrológicas relacionadas a tudo que está acontecendo, né? Para quem acompanha mais esses assuntos espirituais, provavelmente já ouviu falar sobre a conjunção entre dois planetas, né, que são Saturno e Plutão, no signo de Capricórnio, uma conjunção que aconteceu no dia 12 de janeiro, início desse ano, né? Foi o momento em que ficou no ponto exato a conjunção, né? Para quem não entende de astrologia, eu peço desculpas, eu não vou ficar explicando os termos. Eu quero falar mais em termos gerais nesse momento. E essa conjunção, ela é uma conjunção histórica, porque ela acontece em períodos muito afastados de tempo. A última vez que essa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio foi em 1518, então faz realmente muito tempo, mais de 500 anos aí que aconteceu. Mas essa conjunção ela acontece também em outros signos num período um pouco menor de tempo. E existem algumas situações aí que criam coincidências, né? A gente já vinha do início de ano que já indicava mudanças, né? Coisas um pouco fora do normal acontecendo. A gente teve aí no início do ano, né, perto dessa data aí da conjunção, né, até porque as coisas não acontecem só no momento em que a conjunção está exata, elas acontecem em todo o processo da aproximação dos planetas e do afastamento deles, né? Então a gente já começa o ano com uma tensão muito grande entre Estados Unidos e Irã, né? Muitas pessoas estavam aí criando um pânico dizendo que seria a Terceira Guerra Mundial, mas enfim, né? Foi um momento bem crítico, né? Acabou não virando em nada muito grande, né? Mas já foi um indicativo do que estaria por vir. A gente teve os incêndios na Austrália, que foi uma situação de comoção mundial em relação ao que estava acontecendo lá. E depois a gente já teve, né? Já vinha de dezembro essa situação do coronavírus, mas ela só foi divulgada a público em janeiro. E foi onde começou a tensão, né? Primeiramente na China e depois se espalhando por todos os continentes. E em 1518, como eu falei, foi a última vez que aconteceu essa conjunção no nível astrológico. A gente tinha esses dois planetas no signo de Capricórnio. E nesse período, 3 meses depois do que aconteceu essa conjunção, né? Mas como eu disse, a gente tem que lembrar de que existe todo um momento de aproximação dos planetas e de afastamento deles que continua essas energias, né? Então, 3 meses depois da conjunção exata desses planetas, houve a tão famosa Reforma Protestante na Europa. A gente tem que levar em consideração que, por mais que isso tenha acontecido apenas na Europa, foi um evento que influenciou todo mundo, né? As suas consequências estão aí até hoje através de ramificações da igreja cristã. Então foi um evento muito grande e que se relaciona, né, com essa conjunção. E também nesse período a gente teve a epidemia de dança na Europa, que para aqueles que não conhecem, né, por mais que o nome seja estranho, epidemia de dança, nada mais foi do que uma espécie de doença, que até hoje não se sabe qual foi a causa, né, mas que fazia as pessoas dançarem até a morte, literalmente. Esse é um episódio que está na minha lista aí um tema que está na minha lista de fazer um episódio um dia, porque ele é bem interessante. E também foi nesse período que iniciou o tráfico de escravos africanos no mundo. Então vários eventos aí que influenciaram toda a história
aconteceram nesse período. E quando essa conjunção aconteceu em outros signos, a gente teve grandes mudanças na sociedade também. A gente teve o início da Primeira Guerra Mundial, que coincidiu com essa conjunção, e também o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, que aconteceram também na conjunção desses planetas. Eventos aí que a gente sabe que mudou toda a percepção da sociedade em relação ao mundo, né? A nível mundial. Então a gente espera, né, que o que se espera depois de toda essa situação se desenvolver, né, chegar no fim, é que a gente tenha grandes mudanças na sociedade realmente. E por estar em Capricórnio, né, essa conjunção está acontecendo justamente no signo de Capricórnio, principalmente mudanças econômicas na sociedade. E a gente já consegue ter uma percepção, né, de tudo isso. A gente sabe que existem projeções de depois que tudo isso acontecer, de depois que tudo isso estiver definido, a gente ter um maior empobrecimento no mundo, a gente ter uma maior taxa de desemprego, né, isso a nível mundial mesmo. Mas o que realmente vai acontecer, né, só quando chegar o momento a gente vai saber. E ainda tem muita coisa para acontecer nesse meio tempo. Então, só para dar uma perspectiva a nível astrológico, né, do que está acontecendo também. Essa questão astrológica mais com o Gustavo, não vou comentar muito, né, porque não tenho tanto conhecimento sobre esse tema em si, mas acredito que faz sentido muita coisa, né? Não podem ser meras coincidências, né? E aquele negócio de sempre, né? Cabe você levar em consideração o quanto isso é relevante para ti ou não, né? Mas vale a pena prestar atenção nessas informações que ele falou, né? Analisar o mundo como um todo, né? Não sendo como países, como pessoas diferentes, mas como uma humanidade só, né? Um grande ser que é o planeta. E acredito que seja isso. Não sei se o Gustavo tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma consideração final dele. Antes que eu finalize, né? Eu finalizar esse episódio dando alguns dados a nível Brasil para todo mundo e deixar o Gustavo dar as considerações finais dele primeiro. Eu só vou falar assim sobre o que eu acho, né, que seja todo esse evento, né. A minha visão é de que eu já mencionei isso nesse episódio, de que é uma espécie de purificação que a natureza faz, esse tipo de praga quando acontece, por mais que tenha todos esses efeitos colaterais negativos, né. Muitas pessoas aí vão ter familiares que vão perecer aí por causa dessa doença. A gente sabe que a gente não pode dizer, isso é normal. A gente sabe que é uma situação muito triste, mas também acredito, né, que seja uma resposta da natureza para tudo que o ser humano faz, né, e vem fazendo ao longo do tempo. Então, quando acontece esse tipo de coisa, acredito que o resultado disso seja o que vai importar a longo prazo, né? Como a sociedade vai mudar a partir disso, né? Então, vamos ver aí nos próximos meses, né, como as coisas vão acontecer. Eu espero que realmente a sociedade aprenda com tudo o que aconteceu e que tenhamos resultados positivos, apesar de todos os efeitos colaterais negativos, né? As considerações seriam essas. Em questão do que eu acho que vem por aí, é muito semelhante ao que o Gustavo acredita, né? Essa questão de uma evolução. E isso eu deixo assim, tem a questão espiritual, que eu acredito um pouco, mas isso até mesmo fora dessa questão espiritual, fora dessa questão astral e tudo mais, vai ter essa evolução, né? Vai ter essa... isso que vem... A males que vem para o bem, né? Diga-se de passagem. E o ser humano tem tendências a aprender apenas com a dor, infelizmente. Mas, até mesmo num ponto de vista espírita, né? O mundo está deixando de ser um planeta de... A Terra está deixando de ser um planeta de provações, de coisas nesse sentido, para se tornar um planeta mais revitalizador, um planeta mais amoroso, um planeta mais evoluído, diga-se de passagem. Então, vai ter, sim, essa evolução tal como o Gustavo citou, e não tem muito a acrescentar. Agora, se você gosta de dados, eu vou finalizar o episódio citando um nível geral do Brasil. Até dia 21/3, às 17 horas da tarde, o número total de confirmados é 1.128. O número de óbitos é 18. Isso são 1,6% de mortes. A região que está com o epicentro da crise aqui no país é São Paulo, a região sudeste nesse caso. São 142 casos lá. E as outras regiões são menos
afetadas, mas a que está menos afetada é a região norte. Tem só 26 casos e nenhum óbito. Todos os óbitos são da região sudeste, da região de São Paulo e Rio de Janeiro. E é basicamente isso, eu não vou entrar muito mais em dados. Tudo isso está disponível nos perfis oficiais do Ministério da Saúde. Esses dados estão eu peguei eles no Twitter do Ministério, então são dados oficiais mesmo. E se você tiver alguma situação tua que quiser compartilhar, especificamente esse episódio é especificamente sobre o tema do coronavírus, né? Ou talvez até mesmo participar de algum episódio, alguma coisa assim, estando como está a situação, como que está a sua vida, a gente deixa aberto os nossos e-mails sempre, que é desocultados@gmail. E se você chegou até aqui, eu agradeço muito por ter ouvido o episódio e eu espero que você leve isso a sério. E se puder, compartilha com o maior número de pessoas possível, não só porque a gente quer que as pessoas ouçam nosso podcast, mas porque é necessário ter informação, é necessário se conscientizar e a gente espera ter trazido informações úteis que possam ajudar a sociedade de alguma forma com esse episódio. E como o Gustavo citou, talvez posteriormente a gente vai estar fazendo algum outro episódio sobre o tema, trazendo atualizações. Então é uma maneira de se informar. A gente acredita ser uma fonte relativamente confiável, né? Estamos pegando os dados de fontes confiáveis. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí. Faço das palavras do Wellington as minhas, né? E digo aí para você tomar cuidado, lave bem suas mãos, né? Tome banho bastante e cuide-se no geral aí. Siga todas as recomendações que o Ministério da Saúde está dando, né? Que a OMS está dando. E vamos ver aí quando a gente vai fazer o próximo episódio. A gente vai voltar, eu acho, a tratar desse tema aí e dar uma atualizada aí como está a situação. Então, até logo!